Muito bem, muito boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei se você vai assistir essa aula gravada depois, mas para quem está aqui comigo, é uma boa noite, a menos que você esteja no Japão, que deve ser bom dia. Nós estamos na nossa aula de Ciências Sociais e Sociologia. Estamos investigando, nos aprofundando nos tópicos clássicos de Sociologia. E dentro desses tópicos clássicos, a gente foi aqui, explorou alguns autores, chegamos em Karl Marx. Nós fizemos uma primeira aula de Karl Marx, Vida e Obra. A segunda aula, nós mostramos ali como Karl Marx ele enxergava a religião como uma espécie de alienação, né? Ele dizia, não necessariamente só alienação, mas como uma forma de anestésico, e que isso daí impediria, digamos assim, a humanidade, impediria, por exemplo, de acontecer, de chegar a acontecer as revoluções, por exemplo, né? O ser humano, quando ele está anestesiado, ele não necessariamente sente o desejo, a vontade de lutar, né? Deixa o pessoal entrar. Bem, pessoal, então a gente está na introdução aqui, para quem entrou agora por último. Sou o professor Jonas, estou com vocês em Ciências Sociais, Sociologia, né? E Ciências da Religião às 8 horas da noite. Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais tarde, né? Umas 8h10 por aí. Dado o tempinho que a gente aguardou aqui para esperar o pessoal entrar, então a gente vai empurrar um pouquinho para frente, a aula da frente, tá? Então, a gente está investigando aqui, né? Estamos dentro desses temas clássicos, os tópicos clássicos de sociologia. Eu dizia que nós chegamos em Karl Marx, e a partir de Karl Marx, nós começamos a explorar essa ideia de... Fizemos Karl Marx, Vida e Obra, né? Evidentemente, na sequência, abordamos ali a juventude filosófica de Marx e como é que Marx, a mais famosa, uma das famosas frases da religião é o ópio do povo. Exploramos um pouco melhor esse conceito. Foi até legal que nós tínhamos aqui pessoal de ciências da religião participando. Acho que veio bem a calhar essa participação de vocês. É importante para a gente trazer esse componente, né, essa multidisciplinariedade. Vamos aproveitando, né, que nós estamos com essa possibilidade de participar de múltiplas aulas, várias aulas pelo preço de uma, né? Então, a gente vai com essa interação aqui hoje, beleza? Primeiro tópico, eita, deixa eu atualizar aqui. Bom, primeiramente eu gostaria que vocês interagissem no chat se a desigualdade nasce da natureza humana ou das estruturas sociais. Lógico, antes, né, a gente vai falar hoje sobre Karl Marx e a propriedade privada como geradora de desigualdade. Estamos, então, nos tópicos principais aí do de Karl Marx, e eu gostaria que vocês interagissem no chat. Para você, a desigualdade nasce da natureza humana ou das estruturas sociais. O Paulo já chegou aqui, ó, acredito que a desigualdade seja da natureza humana mesmo. O Júlio já mandou dizendo que vem das estruturas sociais. Mais alguém? Mais alguém? Quem é do time do Paulo? Quem é do time do Júlio? Quem concorda
O Jorge, dizendo que vem das estruturas sociais. Vamos lá, gente. Não tem problema, nesse momento, não tem certo e errado, porque nós estamos construindo, né, essa argumentação, estamos construindo essa aula juntos. Então, eu quero mesmo que vocês participem para a gente perceber, de início, naturalmente, por assim dizer, qual é a sua percepção sobre a desigualdade social. Para você é uma questão natural, né, faz parte da natureza humana haver desigualdades sociais, né, haver, melhor dizendo, desigualdade, ou é uma questão de estruturas. Felipe, deixa eu ver quem mais. Júlio chegou argumentando, dizendo, não existe desigualdade na natureza dos grandes primatas. Os grupos cooperam entre si, portanto, não tem evidência de que isso seja da nossa natureza. Boa. O Felipe Vieira, dizendo que vem das estruturas sociais. Maria Elisângela das estruturas sociais. Vanessa, a desigualdade. Quero saber da onde nasce, Vanessa, a desigualdade. Se ela nasce da natureza humana ou se ela vem das estruturas sociais. Vou deixar assim. Fala aí, Paulo. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Para responder o comentário do Júlio, ele fez uma comparação breve aí aos grandes primatas, no sentido de que a natureza tem muitos animais, inclusive parentes, ancestrais nossos, coisas do tipo, que não apresentam esse tipo de desigualdade, né? Porém, existem sim argumentos que mostram que a desigualdade possivelmente é da natureza humana. Todos os livros religiosos mais antigos do mundo sempre falaram sobre a desigualdade humana. O ser humano, assim como todos os outros animais, ele já nasce desigual dos outros da própria espécie. Um nasce mais alto, o outro mais baixo, um mais forte, outro mais fraco. Então, naturalmente, seremos diferentes, sim. Acredito sim que as estruturas sociais podem influenciam nisso também, pioram tudo, mas a princípio, eu acredito que seja natural mesmo. Beleza. Talvez não tenha ficado claro qual tipo de desigualdade nós estamos tratando, né? Se a gente fosse falar de desigualdade no sentido natural, né? Um é mais alto, outro é mais baixo, no sentido biológico, por assim dizer, realmente, é da nossa natureza. Mas, por exemplo, por que há uma desigualdade de ordem social, de ordem econômica, desigualdade de oportunidades? Porque, por exemplo, uns têm tanto, outros têm tão pouco, entendeu? Aí acho que a gente tem um outro prisma, né? Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram mais. Tadã. Palavra em foco. Eu discordo do meu colega, pois Locke diz que a desigualdade nasce da propriedade privada. Então, e o que é propriedade privada, né? Ah, tá, a Vanessa dizendo que vem das estruturas sociais. Concordo com o que o Júlio disse. Beleza, pessoal. E da onde é que vem essa tal dessa desigualdade, né? O que eu vou fazer com essa tal desigualdade? O que nos torna iguais ou desiguais? Não no sentido biológico, por assim dizer, mas no sentido social, desigualdade social, de classes, econômica, né? Deixa eu voltar aqui. Levantou a mão. Júlio levantou a mão. Fala comigo, Júlio. Está conseguindo me ouvir, professor? Consigo. Então, o que eu estava querendo dizer, na verdade, assim, embora na natureza, na Terra, a gente tenha animais que estão propensos à competição, né? A competição é o que move a seleção natural, né? Então, um animal maior, mais forte, ele vai se reproduzir mais vezes, e, portanto, é ele que vai passar para frente, vai ditar, né,
e, portanto, isso implica em comportamentos de competição. Porém, é muito difícil você ver um animal não poder subsistir dentro de um grupo, né? Isso principalmente dos primatas. Os primatas são animais muito inteligentes, né? E eu acho interessante quando a gente olha para nós mesmos como animais, primatas, porque a gente entende de onde certas coisas vêm, né? Então, os grupos de primatas, eles competem entre si, às vezes eles entram em guerra entre eles. Tem um estudo muito interessante sobre uma guerra de chimpanzés que uma pesquisadora acompanhou. Então você tem primatas mais violentos que outros, tem primatas mais competitivos que outros. Porém, o que o Locke e o Marx eles argumentam é que o ser humano ele criou um sistema em que ele impede o outro grupo ou outra pessoa de subsistir, entendeu? É aquela brincadeira, tipo, tem aquela piada, os golfinhos fingem que não é inteligente para não pagar imposto, para não ter que pagar pela água que eles nadam, né? O ser humano é o único animal do planeta que tem que pagar para tomar a própria água. Então, a gente cria um sistema artificial que pode matar nós mesmos, e impedir a gente de subsistir, né? Então, acho que é isso que por isso que não, a gente tem que tomar cuidado com essa ideia de, vem da natureza humana, o ser humano é ruim por natureza. A gente tem que tomar cuidado com essa ideia, porque ela cai muito naquelas coisas de ecofascismo, por exemplo, tá ligado? E eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque e se o ser humano não for ruim por natureza? A gente é um animal por natureza, então a gente tem comportamentos animalescos. A guerra é um deles, né? A agressão e a competição são um deles. Mas o animal por natureza não é ruim. Você não pode dizer que um leão é ruim porque ele mata uma gazela ou porque ele ataca um outro leão por território. Então, eu acho que isso é o que difere esse argumento. Eu acho que é um argumento perigoso e é por isso que eu não acredito nele. Boa. Já que o Paulo levantou a mão, vamos lá, Paulo, para a gente ir para frente. Bom, muito provavelmente eu me expressei um pouco mal, mas vamos lá, vou tentar expressar um pouco melhor. O que que tem a ver todo esse lance biológico que eu citei com o tipo de desigualdade estrutural que o senhor está comentando, que Marx e Locke comentaram? Partindo do princípio que o ser humano também é um animal, isso é um fato, tá? É indiscutível. A partir do princípio que o ser humano também é um animal, existem dois tipos de crença para isso. Tem gente que difere o ser humano, separa o ser humano do resto da natureza, e tem pessoas que tratam o ser humano como se ele fosse mais um animal do reino animalia. Independente disso, o que eu quis dizer foi o seguinte: a partir do momento que nós temos a desigualdade por natureza, a desigualdade biológica, um mais forte, um mais fraco, já que a gente falou dos primatas, a gente pode falar, por exemplo, de ancestrais que já foram extintos, por exemplo, neandertais. O que que definiu a extinção dos neandertais e a perpetuação dos Homo sapiens sapiens? Já existia uma desigualdade biológica ali. E hoje, como temos estruturas sociais, política, democracia, tudo isso, é, isso tudo vai acabar sendo espelhado de outra maneira. Hoje em dia a lei não é do mais forte. Hoje em dia a lei não é do mais forte. Um dia já foi. Talvez um dia volte a ser. Sobre ser bom e ruim, o ser humano ser bom e ruim, aí realmente isso é um ótimo debate. Eu acho isso um debate muito interessante, porque o ser humano, durante a história, ele já fez muita coisa boa e muita coisa ruim também. Então, já que isso foge um pouco à temática, eu não vou me estender muito não, mas espero ter explicado um pouquinho melhor aí. Tranquilo, Paulo. Sempre bom ver vocês participando. O Felipe. Fala comigo, Felipe. Assim, porque na verdade ficou um pouco aberto para nós aí a forma como foi colocado, por isso que até está gerando até um mais debate, Eu porque percebi, eu percebi. só na desigualdade, aí cada um pensou num tipo de desigualdade e aí ficou um tema aberto, né? Porque quando a gente vai pensar mais, tem desigualdade social, desigualdade, hoje o assunto é muito grande sobre desigualdade de gênero, aí já vai ficando um pouco mais fixo o nosso tema, que a gente não fica tão aberto. Porque, como nós estamos discutindo aqui, nós estamos vendo mais a origem da desigualdade, como se fosse a origem da desigualdade na humanidade. Aí com certeza que a gente vai ter vários temas sobre se o ser humano realmente é mal, desde a natureza e etc, entendeu? Mas na questão mais que nós vamos entrar aí na aula, eu acredito que a gente já vai mais
ter um lado ali que vai tender mais do que o outro, vai ficar mais fácil. Tranquilo. Eu vou mostrar um videozinho para vocês, vocês me confirmam se o áudio vai sair, tá bom? Já que a gente usou o exemplo dos primatas, né? Vou colocar um vídeo de um primata. Mas o chefe só. Gurivaldo trabalha duro, ganha suas folhas com Tá suor e com som, esforço, mas o professor. chefe só entrega uma folhinha, bem pequenininha. Com isso, Gurivaldo não consegue comprar nenhuma banana. Fica triste e com fome, muita fome. Os macacos se revoltam. Queremos justiça, queremos mais folhas ou vamos queimar todas as bananeiras. O governo da Macacolândia responde: tá bom, a partir de agora, todo macaco tem direito a um salário mínimo. Chega de receber menos do que o básico. Agora Gurivaldo recebe folhas suficientes, compra sua banana e fica feliz. A vida parece maravilhosa. Mas o chefe pensa, agora tem que pagar mais folhas, então vou aumentar o preço das bananas? Gurivaldo pensa, ainda dá para comprar, mas menos bananas que antes. Mais folhas significam mais poder de compra, mas também aumenta os custos, até para plantar bananas. Então, o chefe tem uma ideia. Vou mudar minha plantação para Bananalândia, onde os macacos trabalham por bem menos folha. No final, Gurivaldo recebe mais folhas, mas tem menos banana, menos tempo, mais conta, mais dívida. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the... Gurivaldo Boa, né? Gorivaldo. Gorivaldo nos ajudou a entender, por exemplo, como é que a ideia de estrutura social chega na Macacolândia, né? Para o Gorivaldo, a desigualdade social reside no fato de que ele não possui a bananeira. Ele não possui digamos, os meios de produção. Ele vende a sua força de trabalho. E a desigualdade, no vídeo ali, reside em que? Tá? É um exemplo sobre o salário mínimo, né? Então, aí instituímos o salário mínimo. Agora, por lei, você tem que dar pelo menos X para o funcionário, né? Quanto é o salário mínimo hoje? 1.500? Salário mínimo 2025, 1.518, né? 1.518 reais. Bom, essa evolução do salário mínimo dos anos 90 para cá, que alguns tinham o sonho de que o salário mínimo chegasse a $100, pelo menos, né? $100 hoje dá... Quanto é o valor do dólar? Aqui, $100 dá R$500. Para a época, era quase isso, né? Não era nem isso. Porque o dólar na época talvez era mais alto o valor. Mas a desigualdade, não sei se vocês perceberam, do sisteminha do Gorivaldo, está vinculada a algumas estruturas sociais. Algumas estruturas, como, por exemplo, a propriedade privada do senhor Gorilão lá, né? Deixa eu voltar aos slides para a gente retomar os tópicos. Assim, eu gosto sempre da participação de vocês, é natural que realmente ficou aberto, né? A desigualdade, mas que sentido desigualdade, né? Desigualdade social, eu atribuo, não só eu, né? Alguns outros teóricos atribuiriam desigualdade de gênero, desigualdade social, desigualdade de diversas formas às estruturas sociais. Entende? Porque, né, pelo menos os dados indicam que mulheres têm salários inferiores aos homens. Porque existem, em alguns contextos, menos mulheres em cargos de liderança. Agora, vamos aprofundar um pouco mais na questão de gênero e raça.
porque existem menos mulheres negras em posição de liderança. Agora vamos entrar para gênero, raça e sexualidade, porque existem menos mulheres trans negras em posições de liderança. Vendo como as camadas vão complicando ainda mais, né? Questões sociais, estruturas sociais. Poderíamos ir por diversos pontos, por exemplo, se a gente for pensar na comunidade LGBT, ou não heteronormativa, né? As pesquisas indicam que, em sua maioria, principalmente pessoas trans, acabam evadindo-se da escola e não terminam, por exemplo, o ensino médio. São parte, por exemplo, de um público-alvo para quem é de andragogia, para quem vai trabalhar com educação de jovens e adultos, né, o EJA, esse público que, por questões de bullying, por questões de tolerância, de perseguição, etc., acabam evadindo da escola. Isso daí vai desenvolver várias outras coisas, né? Menos oportunidades, né? Menos portas de trabalho abertas. Essa pessoa vai chegar a ter um nível superior mais tarde, se tiver, vai ter ali empregos precarizados, né? Então, uma coisa estrutural que a gente pode pegar. Só pegou uma questão, por exemplo, de sexualidade, né? Questão de classe social, que é uma parte da estrutura social, é questão de classe. Uma pessoa nascida e criada na periferia de uma cidade e uma pessoa nascida e criada numa área nobre da cidade. Elas nascem no mesmo dia, no mesmo hospital, uma nasce pelo SUS, outra nasce com plano particular, né? Quando essas crianças vão crescendo e desenvolvendo, qual criança que vai chegar primeiro, por exemplo, a ser alfabetizado? Quem vai ser alfabetizado primeiro? Quem vai conhecer um novo idioma primeiro? Quem vai para a Disney primeiro? Quem vai fazer seu primeiro intercâmbio? Quem vai conseguir, qual é a possibilidade de um conseguir antes do outro, né? Por essas questões de acesso. Então, há uma desigualdade terrível. Antes de eu dar a mão ali para o Felipe, eu vou olhar essa propriedade como base da ordem social, certo? Aí, para o Marx, né, toda constituição política, no fundo, é uma constituição privada. O Estado moderno, ele estaria longe de representar o interesse universal. O Estado moderno, ele institucionaliza o particular, na lógica dos proprietários. Não sei se você tem visto, nos últimos anos, um aumento na argumentação de que privatizar é a solução, por exemplo. E aí eu não estou dando a minha opinião, eu estou conversando a respeito da teoria marxista, né? A gente está dentro desse teórico. Então, privatizar seria a solução? Privatizar os serviços públicos, o SUS, privatiza o SUS, por exemplo. Eu digo que foi semana passada, eu tenho um guarda-roupa, acho que uns 2,10 metros, e a porta tem algumas portas de correr, as portas são de correr, e tem 2 portas que tem 3 espelhos, pesadona, né? Pesar chutaria uns 10 quilos ou mais. E eu estava encaixando essa porta, eu falei para minha esposa, olha, cuidado, essa porta vai cair no seu pé. Deixa eu arrumar ela aí. Fui arrumar, ela caiu no meu pé. Escorregou assim, passou no meio da minha mão e caiu no dedão. Vocês lembram, né? Eu estava na aula aqui. Tive que esticar o pé na cadeira e tudo mais. Falei que eu fui para o SUS, falei sobre o atendimento, que eu quase morri, quase descobri quem era Deus de verdade, né? Se existia ou não também. E nessa experiência, eu
sair com uma conta de R$0. Naquele momento não me custou nada. Se eu tivesse ido de ambulância, por exemplo, não me custaria nada. Privatiza agora. Vamos privatizar o SUS. Agora, eu tenho que pagar por aquele serviço. Tenho que pagar uma mensalidade, que é um plano, e ainda tenho que pagar as coparticipações e as medicações e tudo mais. Olha só como essa questão estrutural de um serviço que era para ser público já me custaria. O Júlio fala bem, já teria custado suaves prestações de $40 mil. Pois é. Então, o Estado moderno, quando a gente olha, aí, novamente, entrando para a teoria marxista, né, quando nós colocamos lá dentro pessoas que têm uma lógica liberal, por exemplo, elas vão ter esse viés de privatizações. Privatiza que melhora, né? Privatiza. Aí quem é de São Paulo, né? Foi melhor privatizar a Sabesp? Foi melhor privatizar o metrô? A Enel, né? Privatizaram a Enel? Não, o juiz definitivamente não. Então, e daí, lá em São Paulo, a gente tem vários casos, né, de privatização. No Paraná também, nós temos casos de privatização da gestão da educação pública. O governador atual, ele está desenvolvendo projetos, né, por assim dizer, onde algumas escolas elas acabam por ser sucateadas, né, dá uma segurada no recurso, o desempenho cai e tudo mais. Depois, do nada, injeta-se uma grana, dá um tapa na escola, passa ela para a mão da gestão particular. A Vanessa falou muito bem, os pedágios, né? Voltou o pedágio no Paraná. Então, olha só, será que, quando a gente olha, né, esse Estado moderno, ele realmente está voltado para uma lógica de proprietários. O Marx, ele dizia que são dignidades da corte, das províncias, das jurisdições, tudo isso em sociedades pré-modernas era tratado como propriedade privada. Os direitos de uns para quem dos direitos de outros, né? Então, quando a gente olha essa política, esse Estado, essa forma de administrar, é possível perceber uma desigualdade. O Estado em si, ele é projetado para desigualdade. Vanessa, estão sendo colocados mais pedágios onde não existia e vai aumentar. Pois é. Poderia ter sido inspirado, por exemplo, nos pedágios de Santa Catarina, né? A estrada é um tapete e custa tipo R$2, R$5. Você andar um grande trecho. Ou ainda inspirado, por exemplo, no contexto europeu, que você paga pelo trecho que você anda. Eu entrei aqui, eu pego tipo um ticketzinho de estacionamento e vou adiante. Quando eu vou sair, eu pago só o tanto que eu andei, pago o tanto que eu usei, né? Então, esse Estado, daí alguns vão apontar como um Estado inchado, um Estado cheio de privilégios e tudo mais, e quando a gente vai olhar as tentativas de desestatização, de diminuição, né, de desinchar esse tal desse Estado, eu tenho uma leve impressão, e ao que tudo indica, por exemplo, os casos ali de São Paulo, me parece bastante que os amigos do rei têm preferência, entende? Ou alguns colegas, a gente da trupe ali acaba sendo privilegiado, e daí dá para fazer algumas conexões, né? Quem são os patrocinadores, né? E tudo mais. Outra interação com vocês, para você, o que significa ter ou não ter propriedade hoje? Está falando sobre desigualdade, nós vamos falar sobre propriedade de privilégio, né? E para você, o que significa ter ou não ter propriedade?
Talvez você consiga pensar em um exemplo atual de privilégio, por exemplo, ligado à propriedade. Propriedade, ou será que o acesso à saúde, o acesso à educação seria um exemplo de propriedade, de privilégios, né, ligados à propriedade? Vanessa, eu amo a casa própria. Casa própria, lógico, né, é um direito constitucional, mas nem sempre esse direito acaba sendo real. Um veículo pago, só é sua propriedade quando você acaba de quitar, né, quando é quitado. Daí, quando a gente olha essa propriedade em termos de desigualdade, né, essa propriedade e privilégios, alguns direitos relacionados a esses privilégios, o morgadio, as heranças, soberania ligada à terra, né, revoluções modernas, centralização, não abolição da desigualdade. Esses conceitos de propriedade e privilégio, né, nos séculos medievais que antecedem ali Marx, cada direito à liberdade ou função social aparecia, né, como um privilégio. Mas Marx ali ele observa que esses privilégios se manifestavam sob uma forma de propriedade privada, uma garantia de herança fundiária, prerrogativas políticas. O senhor fulano de tal, porque ele é dono de propriedade, porque ele é de tal classe, ele tem mais voz, tem mais fala, tem mais opinião. Propriedade da terra ali, então, ela era uma condição para o exercício de poder. Dá uma olhada aí no seu entorno, os bairros, né? Quando a criação de um bairro, a princípio, por exemplo, Maringá aqui, em volta, não sei se vocês conhecem, mas Maringá, isso aqui era tudo mato, e eles começam a desapropriar, não, eles começam a construir eles começam desmatando esse processo. Eles começam desmatando a região, a companhia de melhoramentos, né? Esses melhoramentos, na verdade, é uma companhia de colonização. Daí o pessoal vem para cá, começa a explorar essas terras. Deixa eu mostrar o mapinha aqui. Beleza, ó, aqui é a cidade onde a UniCV está, certo? Atualmente, a UniCV ela está bem no centrão de Maringá. Está bem aqui, ó, que eu ia terminar o intermodal. Hoje a UniCV está aqui no meião. Peraí. Fui uma quadra antes. Eu estou indo do lado errado? Eu estou indo do lado errado. Ai, meu Deus. Não estou indo do lado certo. Peraí, gente. Mais perdido, hein? Aqui, garoto. Pronto. Aqui é o UniCV. A UniCV está aqui hoje. Tem Secretaria do Colégio Áxia. Aqui é a sala dos professores. Aqui em cima. Entra por aqui, né? Aqui é o polo. Aí entra por ali, tem as salas lá para dentro, tudo mais. Eu estou mais para frente aqui, eu estou na sede administrativa nesse momento. Que é, deixa eu puxar aqui. Que é aqui. Oi, 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 oi. Mais para cá. Mais para cá. Aqui. Essa aqui é a sede administrativa. Entra aqui e é todo esse andar aqui até lá na esquina e pega lá para o fundo. Então, eu estou aqui no fundinho agora. Foco. Então,
o que é Maringá hoje, né? Vamos olhar ela nesse mapa. Cadê as camadinhas aqui, ó? Camada de satélite, né? Olha só, Maringá é isso daqui. Aqui é Sarandi, que é uma cidadezinha do lado. Depois tem Paysandu, Mandaguaçu em volta. Depois Mandaguari, que é uma cidade antes, né? Uma cidade que tem ali uma história mais antiga que Maringá. Historicamente, ele é mais antiga que Maringá. Mas repare em volta aqui, ó. Tudo isso aqui é plantação. Plantação de soja, plantação de milho, né? Ou seja, monocultura. Aí eu vou pegar um exemplo aqui. Essa daqui é uma avenida que vai para fora da cidade, tem um anel viário. Isso daqui é tudo de um dono só. Aqui, por exemplo, ó, Jardim Dias, e Jardim Dias 1, 2, acho que 3. Esse recorte aqui desse bairro, Jardim Dias, deixa eu ver se ele aparece destacado. Todo esse lugar aqui, Jardim Dias, ele pertencia, alguns dizem, alguns afirmam, à família do Álvaro Dias. Ou seja, era uma região aqui, né? Um bairrozinho. Para cá também, ó, tem muita terra de plantação. Todas essas terras aqui, mais hora, menos hora, vão virar loteamento, vão se tornar bairros. E, lá, sou da família Dias, mas da família do Álvaro Dias. Um dia eu vou para aí, quero muito conhecer a cidade do meu pai. Ele sempre ia aí, mas eu mesmo nunca fui. Ah, tá, o Felipe. A propriedade pode dar um certo status social, poder, influência, por exemplo, possuir uma casa própria, símbolo de estabilidade em muitas culturas, com certeza. Mas aí a gente começa a ver, por exemplo, algumas famílias mais antigas que têm suas propriedades, né? O cara que era dono dessa fazenda aqui, quando ele vendeu para fazer o loteamento, ou ele mesmo era o loteador, né? Enfim, ele tinha uma terra e transformou tudo em grana. Olha quantas casas, né, apareceram por aqui depois, como é que esse capital se expandiu, né? Como é que esse capital se expandiu? O cara tinha uma terra, transformou a terra em grana. Quem deu a terra para ele antes? Esse é o ponto, né? E aí, para você comprar um terreno aqui, você não paga menos de 300 mil, entendeu? Esses MIT valem nota para faculdade. Então, são aulas, né? São aulas. Aí eu estou suprindo aqui um conteúdo para a gente entrar nas teorias, né? No caso aqui, teoria sociológica em Marx, beleza? Nota você vai encontrar, no momento, as atividades que são avaliativas são aquelas que estão no Moodle, tá bom? Mas, em algum momento, você vai fazer o ENARD, fazendo o ENARD, você tem contato com teoria social, tá? Então, olhando ali, essa propriedade, ela passa a ser um privilégio, né? Alguém que ganha essa herança, e essa herança não é passada por doação, ou vai através de uma holding familiar, entre outras cambalhotas, né, financeiras, econômicas que é possível fazer. E a grana está sempre dentro da família, a influência, o poder e tudo mais. Então, a gente pode perceber, sim, que a propriedade ela está vinculada a esse privilégio
de acesso, de grana. Para o Marx, esse privilégio não é uma exceção à regra, mas é uma expressão genérica de propriedade privada. Propriedade é um fundamento do privilégio e um fundamento do poder. Quem tem propriedade tem poder. É claro, a gente não pode simplificar esse generalista e falar sobre propriedade privada, por exemplo, da sua casinha, do seu carrinho. Não estamos falando disso. Estamos falando de propriedade, volume, né? É claro que se você tem uma casa quitada, se você tem um carro quitado, a sua condição financeira, né, o seu aperto financeiro vai ser diferente. E daí, quando Marx afirma que a propriedade privada é fundamento do privilégio e é fundamento do poder, ele está dizendo que o liberalismo está equivocado, está rompendo com a ideia liberal de que o Estado moderno surge para superar os privilégios do feudalismo. Né? Pelo contrário, para o Marx, as sociedades burguesas, nas sociedades burguesas, a estrutura de privilégio se mantém e é apenas transformada em novas formas jurídicas, formas econômicas. E mostra que quando os príncipes modernos atacaram os privilégios, lá como na França, por exemplo, eles não fizeram para suprimir uma propriedade privada, mas para transferir das corporações, estamentos para os indivíduos. Ou seja, fazendo a releitura, né, quando eu ataco, desde a perspectiva marxista, né, quando se ataca as corporações estatais e eu argumento que privatizá-la é melhor do que estar na mão do Estado, sob a gestão do Estado e tudo mais. Será que eu não estou tentando colocar sobre, né, debaixo da mão de um indivíduo, debaixo da mão de um grupo? Então, o resultado é centralização do poder. Não é a eliminação da desigualdade estrutural. Aqui o que foi proclamado, né, lá pela Revolução Francesa, de universal, é uma coisa mais abstrata, que não está necessariamente atrelada à propriedade, né, à lógica proprietária da sociedade civil. Marx está criticando não só uma desigualdade visível, mas uma estrutura que sustenta a desigualdade. Enquanto essa sociedade continua organizada sobre bases da propriedade privada, os privilégios vão sendo reproduzidos sobre novas formas, entendeu? A gente vai na próxima aula, para encerrar essas exposições sobre a teoria marxista, né? Nós vamos entender a ideia de Marx de estrutura e superestrutura e como isso molda a sociedade, entende? Bom, vou para frente na ideia de lógica de privilégio, né? Já falei, acabei não passando o slide. Propriedade de desigualdade estrutural. Então, ele vai olhar a ideia de luta de classes. No caso, lá em Roma, isso daqui ele está escrito no prefácio ainda do Manifesto Comunista. Ele vai dar na introdução ainda do Manifesto Comunista, está ali diversas classificações. Olha, no passado, por exemplo, lá em Roma, os patrícios e os plebeus, patrícios versus plebeus, desenvolveram uma luta de classe. No capitalismo, a burguesia e o proletariado, né? Claro, ele vai trazer ali diversas outras situações até o tempo dele, né? E vai dizer como é que isso se dava. Então, o proletariado, para ele, na verdade, é a ideia de negação radical da propriedade. São aqueles que não detêm a propriedade, enquanto os burgueses são aqueles que a detêm, né? São aqueles que estão ali, o pequeno burguês, por exemplo,
É o dono de uma loja, o dono de um estabelecimento, de uma padaria. Ele não necessariamente está vinculado a uma burguesia, mas ele é classificado como um pequeno burguês para o Karl Marx, digamos assim, né? Mas quais exemplos atuais de desigualdade a gente poderia observar? Digam aí no chat quais exemplos você consegue observar nessa nossa atualidade. Você acredita que ainda exista algum exemplo de desigualdade que a gente não tenha falado? A forma como se vê o tema revela muitas coisas. Privilégio, desigualdade pode ser visto como um problema individual, falta de vontade, esforço da pessoa, sendo taxado como preguiçoso, mas sem ambição, por exemplo. Pois é. Então, essa lógica, né, de individualizar a coisa, observada desde uma perspectiva sociológica, ela está vinculada, ela está atrelada à responsabilização do indivíduo. Ah, você não fez por onde. Até vejo alguns perfis, né? Principalmente da galera de São Paulo. Ah, eu vou mostrar para você como fazer R$ 100 em um dia. Aí mostra o cara que vai começar tipo, com R$ 1. Ou então aquela lógica do Rick Chester, né? Ah, você não tem a grana porque você não faz por onde. Ó, vai lá, consegue um amigo, empresta dele ali R$ 50, né? R$ 10, enfim. Aí você com esses R$ 10, você vai lá, compra um fardo de água, vai vender água, a tampa, ele vai fazendo as contas num pensamento bem rápido, né? Sem considerar diversas outras situações particulares, né? E peculiares. Então, você não tem dinheiro porque você não quer, porque você não se esforça. Como eu falei lá naquela ideia, a gente pensar as desigualdades, né? Uma criança que nasce em berço de ouro, uma criança que nasce, por exemplo, numa casa que o pai abandonou, então é mãe solo, e essa mãe ela tem que ser pai e mãe ao mesmo tempo, tem que fazer a gestão do lar, talvez essa mãe dependa de um benefício do governo, sei lá, um Bolsa Família, e ainda tem um saláriozinho ali que ela tem que juntar as moedas, talvez ele não é filho único, é uma família, então, desbalanceada, poderíamos dizer assim, e daí esse garoto criado na periferia, ele tem que fazer por onde? Ah, você tem que fazer por onde? Você tem que ser melhor, você tem que superar a si mesmo, superar os outros. Tem uma frase, né, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Tem que ser 2 vezes melhor como, né? Deixa eu ver onde é que está aqui. Tem que ser 2 vezes melhor. Como é que eu vou ser 2 vezes melhor se eu estou 2 vezes atrasado? Onde é que está essa frase aqui? Essa daqui eu peguei, não tem nem legenda. Peraí. Aqui. Achei o trechinho. Peraí, gente. Tem que acreditar. Desde cedo a mãe da gente fala assim, filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Aí passado alguns anos eu pensei, como fazer 2 vezes melhor se você está pelo menos 100 vezes atrasado? Pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses.
por tudo que aconteceu. 2 vezes melhor como? Ou melhora, ou você é o melhor, ou é o pior de uma vez. Sempre foi assim. Se você vai escolher o que estiver mais perto de você, ou estiver dentro da sua realidade, você vai ser 2 vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida, rapaz. É necessário ser. É de arrepiar, é de arrepiar. Aí já veio cair J nos discos, mas tem toda a razão. Como que eu vou ser 2 vezes melhor se eu estou 100 vezes atrasado? Os caras estão na frente, entendeu? Eu, para chegar na posição que eu estou, eu realmente tive uma posição baita privilegiada. Tive uma outra situação, tive outros contatos, outros acessos, uma mudança de ambiente, uma mudança de oportunidades, e a galera que era da minha época, que era da minha região, que nasceu junto comigo, brincava comigo, alguns perderam para as drogas, alguns perderam para o tráfico, outros foram presos, outros batalharam, né, pela vida, então, alguns conseguiram abrir sua empresinha pequena, mas a desigualdade, ela tem a ver com essa desigualdade de acesso, essa desigualdade de privilégios, entendeu? Desigualdade estrutural. Eu não sei se eu tivesse continuado no mesmo bairro, com os mesmos acessos, né, ou falta deles, se eu estaria na profissão que eu estou, entendeu? Talvez eu teria seguido a profissão inicial do meu pai, estaria ali como um servente pedreiro, um pedreiro, teria no máximo conseguido um técnico, identificações, né? Assim, não tô desclassificando esses cursos e essas profissões, muito pelo contrário, né? São dignos, em alguns casos ganham muito bem quando você vai empreender, mas não era a realidade da época. Então, como é que eu vou ser 2 vezes melhor se eu estou pelo menos 100 vezes atrasado, como diria o Mano Brown? Isso daí é a desigualdade estrutural. Questão de raça, questão de classe, questão de lugar social. Aí, retomando, né? Que a gente viu em algum momento, em Pierre Bourdieu, o meu capital social, meu capital cultural, o que eu leio, as coisas que eu consumo, as coisas que eu tenho acesso, consumo no sentido de cultura, né? Se eu tenho acesso a cinema, se eu tenho acesso a leituras boas ou não, e os incentivos que eu tenho, se a minha família tem essa tendência de me incentivar para a cultura ou não, entendeu? De me incentivar para os estudos ou me direcionar apenas para o trabalho. Não, você tem que trabalhar, filho. Não, vou encerrar a aula de hoje. Hoje eu fui com meu sogro buscar uma testemunha, porque ele estava pedindo a revisão da aposentadoria dele. E na conversa, estavam eles dois, eles trabalharam durante um tempo, numa fazenda juntos e tal, durante a infância toda. E eu raciocinando que esse período que ele ia resgatar era, sei lá, de 15 anos a 18. Na verdade, o pai do meu sogro, eles trabalhavam com seu sistema de colônia, né? Trabalhavam ali num fazendão, várias famílias, colhendo café e tudo mais, e o pai dele tirou ele da escola com 12 anos. Então, era um trabalho infantil. Ah, Jonas, era natural. Pô, para a época era natural mesmo. Você vê a galera falando daquele tempo, era uma coisa naturalizada. Hoje, se você coloca uma criança tira da escola com 12 anos, o conselho tutelar bate na tua porta. ECA, né, Estatuto da Criança e Adolescente, a criança deve estar na escola, a criança é um sujeito de direitos e tudo mais, mas olha só a condição da época, a estrutura da época, o que se olhava para a época, entendeu? Então, a desigualdade começava ali, né, porque o pai dele falava, eu preciso de mais mão de obra na família, para a família ter um lucrozinho a mais. Está falando, você ia procurar na época um trabalho numa fazenda
Ele não perguntava necessariamente da sua experiência, mas ele perguntava assim, são quantas enxadas na sua casa? Aí calculava a mão de obra que seria disposta naquela família, né? Portanto, se era homem, se era mulher, se era criança, era todo mundo para a roça, né? Bom, pessoal, a gente caminhou aqui durante um tempo falando sobre desigualdade, sobre essa teoria do Karl Marx. Então, a gente pode resumir, né? A gente pode resumir essa análise do Marx dentro de privilégios, propriedade privada, para o Marx. Então, propriedade privada é um fundamento da vida social, ela se expressa historicamente como um privilégio, e daí resulta uma desigualdade estrutural e luta de classes. Ou seja, para Marx, a emancipação humana exige essa superação da lógica proprietária. Aí, sei lá, por exemplo, como isso poderia ser feito? Ao invés de ser um dono de uma fábrica, seria, por exemplo, uma fábrica num sistema de cooperativa, por exemplo. Essa seria uma possível solução, né? A gente tem, por exemplo, uma fábrica, vou dizer uma indústria cafeeira, né? No estado, se não me engano, do Espírito Santo, que ela é toda baseada em cooperativa, a cooperativa. Então, lucros são divididos, toda uma outra estrutura. É diferente de um dono único. Então, assim, tudo é problema, então como é que a gente resolve? Essa seria uma possível solução. Pessoal, vou encerrando então a aula de Sociologia. Na próxima aula sobre Marx, nós vamos falar sobre estrutura e superestrutura e vamos finalizar essa abordagem marxista para então entrar para Pierre Bourdieu. Beleza? Mas é isso, pessoal. Eu encontro vocês daqui a pouco, né, já na sequência aqui, em Ciência da Religião. Deixa eu colocar o link aqui no chat para quem quiser ir para lá, beleza? Lá em Ciência da Religião, a gente está falando sobre o dossel sagrado, ok? Até mais, pessoal. Vou indo lá para o outro link.